Olá, fique ligado no que acontece no Parlamento Capixaba, agora no Jornal Panorama, que hoje traz em destaque. Plenário aprova projeto que limita a expressão artística com exposição de ato sexual e nudez humana. CPI da máfia dos guinchos apura denúncias de irregularidades em rotativo de Guarapari. Deputado quer intérprete de Libras nos debates na Assembleia. Na primeira sessão ordinária da semana, os deputados aprovaram matéria sobre proibição de manifestações culturais com conteúdo que exponha ato sexual e nudez humana. O repórter Edu Copernic traz mais informações sobre os trabalhos em plenário. Olá, Nicole. Hoje, na sessão que abre a semana, teve muita polêmica por aqui na Assembleia. Isso porque os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado Euclério Sampaio que prevê em exposições artísticas e culturais do Estado que haja proibição de teor pornográfico em espaços públicos. Agora, o projeto de lei vai para a sanção ou veto do governador. Eu entendo que é um avanço em proteção à família e ao adolescente. É ao contrário do que muitos pregam, realmente é o que vem ocorrendo pelo país afora, é uma destruição da família e dos nossos jovens, onde uma minoria quer impor a uma maioria a sua vontade. Nós não podemos aceitar isso. O projeto é uma censura prévia, né? Primeiro, o projeto tem problemas de ordem técnica. A quem caberá fazer essa censura, essa classificação sobre exposições de arte que podem ser consideradas pornográficas ou não? Quem fará isso? O projeto não diz. Então, por isso eu acho que ele já deveria ter sido considerado inconstitucional. Segundo, ao longo da história da humanidade, obras de artes foram feitas usando a expressão do corpo humano. Então, algumas obras muito famosas que eu mencionei ali, como a Vênus de Milo, por exemplo, a estátua de Davi, né? Uma pintura conhecida mundialmente, que é a criação do homem, que mostra Adão nu, né? Uma pintura feita no teto da Capela Sistina, em Roma. Então, por esse projeto, nada disso poderia ser exibido em exposições de arte. Então, a polêmica toda vem por causa daquela exposição lá no Rio Grande do Sul, ou São Paulo, não sei mais aonde. Então, se ali existiu problema, que sejam penalizados aquelas pessoas que fizeram aquela exposição, que levaram crianças, etc. Porque já existe leis para proteger crianças e adolescentes sobre isso, né? E ali, no caso, pelo que eu li nos jornais, os pais levaram. Então, os pais devem ser responsabilizados. Os deputados também aprovaram um projeto de lei do deputado Bruno Lamas, que determina a exibição de conteúdo antidrogas antes de shows no Estado. E aprovaram também o projeto da deputada Raquel Lessa, que prevê a permanência de doulas durante todo o parto. Voltamos com você, Nicole. Obrigada, Edu. CPI da máfia dos guinchos houve 3 depoentes. Eles foram questionados sobre denúncias recebidas pelo colegiado relativas a supostas irregularidades no rotativo de Guarapari. Para os deputados, houve divergências entre os depoimentos. Veja os detalhes da reunião. 3 depoimentos relacionados ao sistema de estacionamento rotativo de Guarapari marcaram os trabalhos da CPI da máfia dos guinchos. Os convocados foram questionados sobre o processo licitatório e a execução do contrato de concessão do serviço firmado com a empresa Vista Group Network Sistemas e Empreendimentos. A concessionária começou a operar no município desde o início de 2016 e, segundo denúncias recebidas pelo colegiado, estaria cometendo irregularidades, como a falta de repasse de 34% da arrecadação mensal ao poder público. Foram ouvidos o secretário da Fazenda de Guarapari, Gabriel de Araújo Costa, a procuradora-geral do município, Lúcia Mária Roriz Portela, e o proprietário da empresa, Ricardo Silva Martins. Todos confirmaram a existência de parcelamentos dos débitos da empresa com o poder público. Mas, para a relatora da CPI, deputada Janete de Sá, houve contradições nos depoimentos. Alegaram que a empresa de TI ela tinha sumido com a senha, estranhamente apenas a senha da empresa que controla o estacionamento rotativo e que, por isso, não conseguiam emitir as notas fiscais para que o pagamento pela empresa da outorga e do ISS fosse efetivado. Já o proprietário Ricardo disse que ele está em dia, que ele recebe, desde o início dessa gestão, a nota fiscal e o boleto para o devido pagamento. O secretário da Fazenda disse que ele está devendo o ano anterior, que foi negociado, e esse ano.
A procuradora disse que o ano anterior ele não está devendo, mas que está devendo esse ano, e ele disse que ele não deve nada. Então, tem uma contradição muito grande nos depoimentos, o que nos leva a crer que realmente tem alguma coisa obscura por trás desse contrato, um contrato que está sendo motivo de várias denúncias e que é por 20 anos de exploração. Então, é uma questão que precisa ser vista e causa estranheza à municipalidade, mesmo diante disso tudo, ampliar as vagas com essa empresa que está contratualizada para poder prestar esse serviço. A relatora também citou denúncias de que Ricardo Martins não seria o verdadeiro dono da empresa que detém a concessão do estacionamento rotativo. As denúncias são intensas, são muito grandes e num volume farto de que o seu Ricardo ele funciona como um laranja. E essas denúncias, essa suspeita, ela se intensificou na medida em que ele não presta os esclarecimentos que um dono, né, deveria possuir. O número de empregados que ele teve que demitir em fevereiro, que foi matéria de jornal de grande circulação no Estado, qual a arrecadação média dessa empresa no ano que passou e nesse ano até agora, qual a arrecadação mensal, ou seja, qual o nome do gerente anterior que foi exonerado por ele, qual o nome do gerente atual que foi admitido pelo seu Ricardo, ou seja, o seu Ricardo nos parece que ele fez uma empresa para ganhar dinheiro, fica no Rio de Janeiro, tem um administrador aqui no Estado e sabe que a legislação o favorece para ele lesar o erário, ele fica devendo à municipalidade com relação à outorga, que é a contrapartida nessa contratualização para que o município tenha alguns benefícios com a concessão do estacionamento rotativo. Ele sabe que ele pode dever, ele joga a culpa para cima da municipalidade, alegando falta de fiscalização, não paga, faz uma nova negociação com a prefeitura de pagar o atrasado, também não paga e fica por isso mesmo. Então, tem alguma coisa muito errada nesse contrato, tem alguma coisa muito obscura que precisa ser melhor analisado e nós não vamos aqui sossegar enquanto a gente não descobrir o que está acontecendo. Vamos a um breve intervalo. No próximo bloco tem informações sobre temas de repercussão nos debates legislativos. O Jornal Panorama está de volta com as notícias da Assembleia. Deputado Dr. Hércules quer garantir o acesso aos discursos e debates legislativos para as pessoas com deficiência auditiva. O parlamentar fala sobre a necessidade de a Assembleia se adequar à legislação e ter a presença de intérpretes de Libras durante os trabalhos parlamentares. A lei determina que as casas legislativas têm intérprete de Libras. E é preciso que a pessoa que está em casa, que é deficiente auditivo, ou seja, surdo, ele possa saber o que o deputado está falando, o que está sendo discutido, debatido. E nós não estamos pedindo nenhum favorecimento, estamos pedindo simplesmente que a lei seja cumprida. E muito antes da lei, eu já vinha solicitando isso aqui. Então, nosso pleito, nossa súplica é que a Assembleia tenha intérprete de língua de sinais de Libra, para poder, você que está em casa, poder saber o que o deputado está falando e o que está acontecendo, porque muitas coisas que acontecem aqui vão influenciar diretamente na vida de você que está em casa. A preocupação com a situação das estradas que cortam o Espírito Santo voltou ao debate na casa. Deputado José Esmeraldo critica as condições das vias e alerta para os perigos de trafegar pelas rodovias no estado. As estradas no estado do Espírito Santo, de uma forma geral, são catastróficas. Nós que utilizamos as estradas para ir e vir, principalmente as BR, nós corremos risco de vida toda hora. E eu vou dar aqui 2 exemplos. Um deles, quando você usa as estradas, você depara a toda hora, a todo momento, com caminhões, carretas de granito. Muitas vezes, uma carreta leva até 3 blocos de granito. E o pior, elas andam coladas, uma sobre a outra, uma próxima da outra.
e uma carreta daquela tem 30 metros de comprimento. Fica muito difícil para um carro menor ele ultrapassar. E muitas vezes ele tenta ultrapassar porque ele não pode andar 10 km por hora, 20 km. Porque elas andam mais devagar em função do peso. Por isso, eu fiz a minha fala, já fiz várias falas a respeito dessa situação. Nós vimos aí agora, na 101, duas mortes terríveis, como aqueles músicos, né, de Domingos Martins, né, que morreram em função de quê? Era uma carreta de granito. Aquelas outras 30 e tantas mortes que houve lá em Cachoeiro foi em função de quê? Também placas de granito, blocos fatiados. E aí vai, toda hora isso está acontecendo. Sem contar que esse pessoal da Eco 101, que já está, a única coisa que eles fazem é cobrar pedágio. A primeira coisa que eles fizeram quando ganharam esse consórcio foi exatamente construir as 7 praças de pedágio. E começaram a arrecadar, a receber. Hoje, se fizermos um levantamento, já chega a quase 700 milhões de reais, ou seja, quase 1 bilhão. E o pior de tudo é que não tem nada feito na estrada, nessa extensão de 470 quilômetros. É lamentável, é lamentável. Eu falo isso aqui direto. Tem alguns outros deputados que também falam, mas eu não descanso enquanto não tomar providência com relação à regularização desses caminhões, dessas carretas cheias de pedra, granito, e também essa Eco 101, que já deveria ter ido embora há muito tempo e devolver o dinheiro que eles pegaram, roubaram aqui do povo, essa que é a verdade. Eu não vou descansar da tribuna da Assembleia. Projeto de lei do deputado Ismael Almeida pretende instituir um dia anual para o combate ao exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis. 12 de maio é o dia sugerido pelo parlamentar. Almeida destaca a importância da regularização nessa área profissional. Às vezes, grandes prejuízos, grandes problemas que nós vemos aí, porque às vezes pessoas se dizem corretor, mas não são. Né? Não são corretores, né? Não são filiados ao conselho. Então, nós estamos pedindo aí, né, que crie esse dia de luta contra essas pessoas que exercem sua atividade ilegal. Assim como eu, engenheiro, né, hoje estou como deputado, eu não posso exercer minha atividade de engenheiro se eu não tiver registrado, segurado no Conselho Regional de Engenharia. Né, assim como o médico também, CRM, também o corretor. Né, para exercer sua atividade, tem que estar registrado lá no CRES. Então, existem muitos corretores aí, muitas pessoas que exercem essa atividade de maneira ilegal. Então, é criar esse dia de luta contra esse tipo de exercício ilegal que existe aí na área da corretagem. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas amanhã tem nova edição com as informações sobre o Legislativo Capixaba. Obrigada pela audiência de sempre e a gente se vê.